nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Eu vou declamar a poesia ante o Dia das Mães de Carme Cineira. Mãe, do que ainda no alvorecer da existência reclama o doce conchego do desvelo e do carinho. Mãe, do que já na flor da vida segue a caminho das primeiras luzes do saber e da virtude. Mãe, das que quer estar ainda presa aos torvelinhos dos desatinos e dos preconceitos. Mãe, das que souberam trocar as fantasias do mundo pelas confortadoras realidades eternas. Mãe, dos que, irmanados pelos sublimes ideais da fraternidade, lidam incansavelmente na seara do bem. Mãe, mãe de todos, em nome dos filhos que te venerem, quer o nosso lar, porta-voz da sacrossanta doutrina espírita, dizer-te que eles, todos eles, estejas tu onde tiveres, nesse ou no outro plano da vida. Anseio agora por mais um sorriso teu, de terna e serena alegria, no dia em que é todo teu. E quando todos desejo oferecer-te a mais carinhosa homenagem do coração, e aquelas santas palavras que santamente lhe disseste a vida inteira, nós te queremos dizer agora: Deus te abençoe, mãe, mãe de todos nós. Nós vamos aqui abordar algumas coisas a respeito do Dia das Mães. E é importante que a gente avalie que o Dia das Mães é um dia que foi proporcionado por Ana Jarvis, essa americana que lutou um período grande na sua vida para que houvesse o Dia das Mães. Ela que, no primeiro momento, nos Estados Unidos, ela fez com que houvesse a preocupação com as mães que tinham filhos, maridos, mulheres, que tinham problemas com os seus esposos e filhos de remanescentes de guerra. Então ela fez associações, clubes para ajudar esse pessoal. Na sequência, ela começou, quando a mãe dela faleceu, no segunda semana do mês de maio, foi no dia 5 de maio, do ano de 1905, ela pensou na ideia de proporcionar uma homenagem à sua mãe, mas a outras mães também. Então ela começou a divulgar, a vender essa ideia, indo a vários locais. E qual foi a ideia que ela teve? A primeira ideia é fazer numa igreja e entregando um pequeno cravo branco para as pessoas que lá chegassem, para as mães, para que mães pobres e mães ricas pudessem ter uma pequena lembrança. Essa foi a ideia que ela teve. Mas, a partir daí, no ano de 1914, o presidente Wilson, nos Estados Unidos, instituiu a data do Dia das Mães. No Brasil, o Getúlio Vargas, no ano de 1932, estabeleceu o segundo domingo do mês de maio. E assim o mundo inteiro começou a comemorar esta data. Mas o que é significativo é que durante o desenvolvimento da sua vida, ela viu que isso foi ocorrendo, mas ela ficou muito entristecida, ela e a irmã, porque ela dispensava um cuidado muito grande e oferecia às igrejas os cravos. Inclusive gastou todo o seu numerário financeiro. E posteriormente ela quis que fosse abolida esta ideia, porque ela viu que os homens haviam mercadejado, haviam comercializado uma data que para ela era algo puro. Então, em homenagem ao Dia das Mães, e intuída por ela, inspirada por ela, o Wallace Leal Rodrigues escreve o livro Mães, onde ele pega várias psicografias de Chico Xavier relacionadas às mães e diz que ela estava inspirando e estava tendo a certeza que os espíritas poderiam continuar tendo a pureza desta data, mantendo o ideal, que era a homenagem,
de uma mãe desencarnada, de uma mãe encarnada, uma lembrança terna para que verdadeiramente elas fossem homenageadas. Mas é importante que a gente entenda o seguinte: o que é o espírito maternal? O que é esse amor maternal? Para que entendamos, nós vamos fazer algumas reflexões. Primeiro, como nos fala Emmanuel, o amor, ele é algo que vai acrescendo, vai subindo, vai aos poucos surgindo, e ele não nasce de uma hora para outra. O amor, e aqui eu coloco entre aspas o amor-atração, porque ele surge nos minerais, proporcionando a atração entre as moléculas, fazendo com que ali surja algo que vá ajudar a esse reino. Então ele nos fala que nesse reino mineral, o amor está produzindo vida, possibilidades a todos, mas está produzindo essa atração. Já no reino vegetal, ele nos relata que existe esse amor-cooperação. E por que amor-cooperação? Porque ele nos mostra o seguinte: quando nós colocamos plantas, árvores da mesma espécie juntas, o que ocorre? Ocorre que elas crescem muito mais, elas vicejam, elas florescem com muito maior intensidade. E nós sabemos que as árvores, os vegetais, têm a sensibilidade dentro deles. Eles buscam a luz, é como se fosse algo inato do reino, buscando a divindade, buscando algo que vai alimentá-los. Então nós temos a noção exata de que esse amor-cooperação é estabelecido. Então nós vemos que é também uma réstia, é um início de amor, por isso ainda entre aspas. Depois nós vemos esse amor-solidariedade nos animais. Por que o amor-solidariedade? Porque nós vemos desde os primórdios, quando aparecem as crias, que as mães, elas se desvelam em favor das suas crias, dos seus filhos. E nós vemos que sejam eles animais ferozes ou não. Não apenas eles dão o alimento, não apenas eles protegem, também ensinam a caçar, a se defender e a prosperarem na vida. Então nós vemos que esse amor, solidariedade ainda entre aspas, porque ele está crescendo, ele está surgindo, ele está adquirindo elementos, está estabelecido. Então nesse reino dos animais, nós vemos que o instinto prepondera. Então nós vemos que no reino dos animais, o que ocorre? Ocorre uma inteligência rudimentar, e essa inteligência rudimentar faz com que exista a comunicação entre eles, também rudimentar, mas existe a capacidade deles viverem em grupo, deles se defenderem conjuntamente. Na sequência, nós vemos que Emmanuel nos fala que nós podemos perceber essa manifestação do amor também junto aos astros, ou seja, nós vemos que existe o amor-equilíbrio, porque não é ao acaso, não é de uma forma abrupta, não são apenas forças centrípetas e centrífugas que fazem com que os planetas se mantenham orbitando ao redor do Sol. E os planetas e os sistemas solares surjam aqui e acolá. Existe algo, e ele nos fala que é esse amor-equilíbrio se manifestando. Na sequência, nós vamos ver que na situação de seres humanos, a primeira manifestação de amor qual é? É a do amor-egoísmo. O que é o amor-egoísmo? Como é que nós poderemos caracterizar este? Como um amor que tem domínio sobre o seu filho, sobre a sua cria, que pensa exclusivamente em si. O egoísmo aqui já se expandiu num filho, num empregado, mas é um convívio muito pequeno. Então, é alguém pensando apenas na posse, apenas pensando na sua propriedade. E se nós formos analisar no Evangelho, nós vamos ver, por exemplo, que Zaqueu, que era um publicano à época de Jesus, era tido como um homem que, pelos judeus, como um homem mercenário, um homem que vivia por dinheiro. Mas Zaqueu era um homem isolado, sozinho. Como vivia Zaqueu? Zaqueu prestou uma prova pública para que ele fosse um cobrador de impostos do povo judeu, sendo alguém do povo judeu, cobrando impostos do povo judeu e entregando a Roma os impostos. Ele era um homem rico a partir disto, mas era tido como um homem impuro. Ele não podia sair à rua, ele não podia ir ao templo, à sinagoga, ele não tinha esse direito.
Ele tinha uma série de numerários, ele tinha um grande palacete, mas ele era um homem isolado da vida, não tinha convivência alguma. Então ele era um homem cujo o egoísmo e as preocupações se atinham apenas na esfera material. O palacete nos descreve tanto Amélia Rodrigues como o irmão X, que na verdade era um grande palacete, com tapetes da Pérsia, com grandes quadros, com a beleza muito grande, uma decoração belíssima. Mas aquele isolamento, aquele problema estava instaurado dentro dele. Em um determinado instante, ele se encontrava com um cego que ficava às portas do local onde ele trabalhava, chamado Bartimeu. E ele se encontra com Bartimeu várias horas, vários momentos, dava algumas moedas para Bartimeu, e ele vê que um determinado dia, Bartimeu havia recuperado a visão. E ele se assusta, como fora possível que isso ocorrera? E ele ficou sabendo que Jesus havia curado Bartimeu, aquele cego de Jericó. E ali ele fica aturdido, ele já tinha ouvido falar em Jesus. E ele se prontifica a ir ao encontro de Jesus. Jesus estaria aí daí a alguns dias entrando em Jericó. E o que ele faz? Ele era um homem baixo, um pouco gordo, sobe numa árvore esperando e viu que a multidão estava ovacionando Jesus. E ele se envolve com aquilo de forma tão intensa que ele percebe que ele está ali clamando por Jesus. Afinal de contas, ele era um homem sedento por amor, por reconhecimento. E ele está ali em cima daquela árvore, e Jesus passa por ele, e Jesus para diante dele e diz a ele: importa hoje, Zaqueu, que eu vá pousar na tua casa. Ele não acreditou, desce de maneira lépida, rápida daquela árvore, vai à sua casa e prepara um banquete para Jesus. Quando os apóstolos chegam com Jesus, ele foi admoestado, Jesus: Senhor, nós vamos entrar na casa de um publicano? Importa que eu entre. E quando Jesus está redarguindo, o Zaqueu diz: Senhor, eu amealhei muitos numerários, muitos dividendos, mas irei retornar às pessoas tudo o que eu recebi. E mais, aqueles que se sentiram lesados por mim, receberão mais uma quarta parte. A salvação entrou nessa casa. Jesus então fez com que Zaqueu pudesse agora se renovar, ter outros parâmetros, saiu daquela vida de um homem que pura e simplesmente vivia na esfera material, vivia segundo esse amor egoísta, e passou agora a ser um apóstolo do Cristo. Após a morte de Judas Iscariotes, Matias, ele tomou o nome de Matias. Era normal quando a pessoa agora se transformava em cristão, que ele adquirisse um outro nome, e ele assim o fez. E quando ele, após a morte de Judas, ele é eleito por aquele colégio que estava ali, apostolar, com o amparo da espiritualidade. Então nós vemos que esse amor egoísta foi suplantado, foi vencido. Mas nós vemos que existe um outro tipo de amor, o amor sensação, aonde não apenas as posses, mas os prazeres, a vontade de usufruir de tudo que a vida nos possibilita. Então nós vemos que é uma deformação, é uma deteriorização do amor, mas ele existe na vida de todos nós. Ao longo das nossas reencarnações, nós passamos, nós transitamos e estamos ainda a transitar por este amor sensação. As sensações falam muito alto na nossa vida e somos muito recalcitrantes, voltamos novamente a errar, porque nós temos um gosto desmesurado pelas coisas materiais. O nosso céu é ainda o mundo material. Nós estamos afeitos às coisas materiais, não queremos perder nada, queremos aproveitar de tudo. Infelizmente, é uma reavaliação que nós precisamos nos fazer. Então nós vemos que, se nós formos buscar no Evangelho, nós vamos ver Madalena, Maria Madalena, a mulher de Magdala. Ela estava envolvida nesse tipo de amor. Era uma mulher belíssima, uma beleza estonteante, era alguém que tinha um grande numerário, morava também em um grande palacete e foi fazer a sua vida vendendo ilusões aos outros, porque ela havia se
consorciado, havia se enamorado de alguém e ficou desiludida. A partir daí ela quis revidar naqueles parceiros que ela teria ao longo da existência. Ela quis revidar todas aquelas atrocidades, aquelas humilhações que ela sofrera. E ela passa a viver intensamente para as coisas materiais. O palacete em Magdala, Magdala que era um posto comercial belíssimo. As pessoas passavam por lá por várias razões, dentre elas, para ir ao encontro de Madalena. A beleza dela, o charme dela, tudo era algo, tanto é verdade, quando ela vai se encontrar com Jesus, os apóstolos ficam enciumados, ficam preocupados. Mas ela, próxima àquela vila principesca que ela morava, ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, ela viu que era um homem diferente. Era algo que ela nunca ouvira falar antes, algo que tocara o coração dela, algo que envolvia ela de maneira plena, intensa. E ela estava querendo mudar, ela tinha sede de amor, mas era um amor equivocado que ela buscava. E aí, naquele contato com aquele homem, ela fica inebriada. Ela precisava estar mais próxima a ele. Quando ela vai na sequência, posteriormente ao banquete de Naum, ela faz o quê? Ela vai buscar óleos para passar no pé de Jesus. Mas antes disso, ela se apresenta na casa de Simão Pedro. Toma uma barca, passa pelo mar da Galileia, chega até a casa de Simão Pedro, adentra, e ela vê um sorriso nos lábios de Jesus, as mãos entreabertas, como se estivesse esperando ela. E ela fica verdadeiramente comovida. Senhor, o Senhor sabia que eu viria? E ele se aquieta. E ela abre o coração dela. E ela começa a contar dos problemas que ela vivia na sua intimidade, as desilusões, os problemas que ela havia tido, quantas dificuldades ela passara, quantas infelicitações. Ela conhecera homens de todas as formas, homens levianos, homens acusadores, homens que tinham uma falsa moralidade. Ela conhecia todos eles. E ela está diante de um homem diferente. E ela via que era algo que ela buscara sempre. A todo instante ela buscou isso, mas era algo que dava a ela a saciedade. E ela começa a se abrir. E Jesus passa a ouvir: Senhor, eu gostaria de pertencer às tuas ovelhas. Eu gostaria de pertencer a esse grupo de pessoas que o seguem. Mas eu sou uma pecadora, mestre. Como eu farei? E o Cristo diz: mas você acha que o pecado é para a eternidade? Você acha que as pessoas que estão equivocadas nunca terão uma oportunidade diferente na vida? Chegou a tua hora, Maria. É hora de você agora rever os conceitos, rever o que você faz e deixou de fazer. Quando ela passa a meditar, Simão Pedro passa pela porta que estava entreaberta e lança a ela um olhar glacial, um olhar frio. Afinal de contas, ele sabia quem era. Ela era famosa, ela era conhecida. E ela sente aquela vibração ruim penetrando. E ela diz: Senhor, mas e quando o Senhor faltar, como eu estarei? Falou: Maria, você não imagine que eu não estarei próximo a vocês? Sempre estarei próximo. Deus, através do seu amor, estará sempre próximo a nós. E a confiança que você terá que ter em você. E mais, serão testes necessários para que você adentre a porta estreita. Lembre-se disso, Maria. Será fundamental na tua vida isso. E Maria começa a reavaliar, volta à sua casa, começa a recompor elementos e começa a ter uma outra vida. O tempo passa, ela encontra Jesus no momento em que Jesus havia sido levado à crucificação. Ela encontra Jesus, ele agora reaparecendo em corpo espiritual, vai até os apóstolos contar que ela havia visto Jesus, que ela havia tocado em Jesus, ela havia confundido Jesus com um jardineiro. E ele disse a ela: não me toque ainda, eu não subi aos céus ainda. Ele aí, naquele instante, ele já estava materializado, mas ele havia ido até o plano inferior, visitar Judas Iscariotes. E retorna ali, e Maria está naquele contato com ele. Ela volta de maneira lépida, contando aos apóstolos tudo que ela percebera, tudo que ela vira,
Os apóstolos não acreditam. Afinal de contas, quem era Maria? Era uma mulher equivocada. Ela seguiu Jesus? Sim, ela seguiu Jesus, mas de longe. Eles tinham medo que ela errasse novamente. Eles não acreditavam naquilo. E quando agora eles saem de Jerusalém, eles vão a Galileia, todos os apóstolos. E ela vai junto com eles a Galileia. E lá, quando eles começam a se recompor e voltam a Jerusalém, quando os 2 últimos estão a voltar, ela pede a eles: eu não posso retornar com vocês. A minha vida é essa. Eu quero servir o Cristo ajudando ao meu próximo. E os apóstolos dizem não. E dizem não, e ela entende por quê. Eles tinham medo que ela se equivocasse novamente, que ela viesse a cair, e o movimento que estava agora com dificuldades iria solapar, iria acabar. Mas ela se mantém resignada. Era a porta estreita que ela precisava passar, mas ela estava entristecida, lembrando, saudosa de Jesus. Um determinado dia ela está em Dalmanuta, às margens do mar da Galileia, quando chegam leprosos da Idumeia. E esses leprosos ali chegam e ela vê que eles estão a cantar. Eles são leprosos, enjeitados do mundo, com problemas que não teriam cura, e eles estão a cantar. Aquilo começa a florescer dentro dela. Ela se aproxima deles e passa a contar as boas novas. Ela começa a colocar as passagens do Evangelho, aquilo que ela havia presenciado junto a Jesus, junto aos apóstolos, e ela começa a fazer com que todos que ali estavam comecem a cantar. Mas chegam os responsáveis pela cidade e enjeitam eles. Eles precisavam sair dali. E eles começam a andar agora com problemas, com dificuldades, indo a Jerusalém, porque ao lado de Jerusalém ficava o Vale dos Leprosos. E ali eles se aproximam daquele local e ela adentra o Vale dos Leprosos. E passa todas as tardes a contar sobre as boas novas, contar sobre o Evangelho de Jesus, falar desse amor que Jesus tinha para com o ser humano. E eles se sensibilizam, e eles se alegram, e eles estão tocados por aquilo. E um determinado dia ela vê que as manchas violáceas começam a aparecer. A lepra tomava conta dela agora. E ela, ao invés de se entristecer, se alegra. Afinal de contas, era a porta estreita. Ela precisava passar por tudo aquilo. Eram renúncias que ela precisava mostrar a eles, que ela era uma mulher de fé, de convicção, e ela o fez. Mas chega um determinado instante que ela vê que ela está nos últimos dias da sua vida. E ela sabe que em Éfeso está João e está Maria, a mãe de Jesus. E ela quer ir ao encontro destes e se propõe a ir. E quando ela se propõe a ir, aqueles andrajosos, aqueles falidos da vida, levam a ela algumas migalhas de comida, levam a ela túnicas, tocam na túnica, saudando ela, como se fosse a mãe deles, como se fosse alguém que se devotasse à causa deles. Era alguém que sensibilizou muito a cada um deles. E eles ali estão efusivamente se despedindo dela. E ela vai de maneira trôpega, chegando até as portas de Éfeso. Quando ela chega às portas de Éfeso, o que ocorre? Ela está claudicante, as forças já se esvaem, ela não suporta mais. Cristãos da localidade vêm socorrê-la. E ela, naquele local, vem a desencarnar. Quando ela começa a ver um quadro que se apresenta. Ela estava no mar da Galileia, ela estava diante de Jesus, ela vê Jesus chamando ela, e ela imagina: o que é isso? É um sonho? E o Cristo disse: não. Você passou pela porta estreita, você venceu a sua missão e a sua tarefa. Foi uma mulher que superou esse amor sensação. Foi uma mulher que deu a sua vida ao Evangelho. Foi uma mulher e nós vamos entender que esse amor elevação é quando nós atingimos um patamar de capacidade de renunciar aos nossos interesses. Esse amor elevação, em verdade, são as características do amor maternal que nós temos em nós. Então, o que nós temos? Mães que estão envolvidas no amor egoísmo.
Mães no mundo material e no mundo espiritual que estão envolvidas com amor sensação. Mas o amor elevação é quando nós suportamos ou superamos todos os problemas e interesses próprios. Quando nós nos esquecemos de nós mesmos. Quando nós temos um amor desvelado pelas criaturas. Quando nós somos capazes de grandes renúncias, de devotamentos intensos. É isso que caracteriza o amor fraternal, o amor maternal. Essa fraternidade legítima. Então o que eu estou a dizer? Que quando nós dizemos que o amor maternal é o maior amor que pode existir no mundo material, é real. E quando nós atingimos esse tipo de amor maternal, não importa se é homem, não importa se é mulher, nós apresentamos essas características de superação de si mesmo, características de alguém que está vivendo segundo padrões espirituais e não segundo padrões materiais. Quando alguém está vivendo em função desse amor maternal, entendamos, as nossas mães podem não estar nesse nível, mas elas chegarão. Nós chegaremos a esse nível, ao amor elevação, porque é um processo natural de evolução, é um processo natural que nos espera. Então nós temos que dar mostras que isso é possível junto a cada um de nós. E quando nós olhamos esse amor maternal, nós vemos, por exemplo, quando Jesus deixa o mundo material, ele se apresenta a Emaús, a 2 discípulos, ele se apresenta aos apóstolos que querem tocá-lo, que querem saber se era ele mesmo, e ele repreende a todos eles. Qual era a fé deles? Que toquem ele, que sintam que era real a presença dele. Quando Maria Madalena vai contar a eles, eles não acreditam, como eu disse há pouco. Mas eles precisaram do quê para acreditarem que era Jesus? Dos aspectos sensoriais. Uma única mulher não precisou de nada disso. Maria, a mãe de Jesus. Ela sabia que era o seu filho, redivivo, reaparecendo, mostrando a elas que a morte não existia. Era pura e simplesmente do corpo. Então, nós vemos que esse amor maternal se materializa, se consubstancia na figura de Maria, uma mulher que a partir daí renunciou a tudo. Uma mulher que foi viver para os outros, contando os exemplos do seu filho, dedicando as suas horas. Hoje, uma das várias incumbências de Maria é responsabilizar-se pelo vale dos suicidas. Aonde estão os infelizes que deixaram a vida física? Aonde estão aquelas pessoas que aparentemente são esquecidas? E ela continua a nos amparar. Nós vemos que esse amor continua a crescer, a chegar num nível de sublimação, num amor que realmente é amor a Deus. É um amor ao próximo, ajudando, dedicando-se, mas é um amor que se sublimou totalmente. Não existe nenhum resquício de interesse. Não existe nenhuma possibilidade de barganha. É uma dedicação integral. Quando Paulo de Tarso nos fala, hoje não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele está o quê? Mostrando esse amor. Os interesses não importavam. Ele foi agredido, ele foi humilhado, ele foi, de alguma forma, subjugado a umas várias situações. Mas ele mostrou que esse amor é possível, é esperado, é buscado por todos nós. E aí nós chegamos a um tipo de amor universal, cósmico. É a figura do Mestre que nos chega. A figura maior, nós chegaremos lá um dia. Jesus, como nós sabemos, comanda não apenas o planeta Terra. Ele comanda um planeta em formação, ele comanda um planeta primitivo de nome Quiron, de onde irão aqueles que são proscritos, aqueles que serão exilados da Terra, comanda o planeta Terra, comanda Sírios, um planeta de regeneração. Então ele é um espírito que comanda a vários outros planetas. Ele tem um amor real, no caso universal, cósmico. A sua capacidade de ampliar o seu amor, de demonstrar, é muito efetiva. Agora é importante que nós entendamos o que nós colocamos. Nós vemos que nós temos na área afetiva e a área intelectual a nossa evolução. Na nossa área intelectual nós vemos o instinto primeiramente. O que seria o instinto? A inteligência sem raciocínio, a inteligência rudimentar.
Contrabalançando a ela, nós temos as emoções na área afetiva. Então entendamos, o instinto é uma inteligência que reage às circunstâncias. Então, a emoção é uma manifestação afetiva que reage às circunstâncias. Nós temos medo, nós temos ira, nós temos paixões, nós estamos a reagir. E quando o ser está envolvido com instinto e emoções, no caso o animal, ele está equilibrado. Ele está equilibradíssimo. O problema nosso é que nós desenvolvemos a inteligência raciocinada, nos seus vários tipos: inteligência espacial, inteligência matemática, inteligência sinestésica, interpessoal, intrapessoal. Nós desenvolvemos essa inteligência, só que ainda não desenvolvemos os sentimentos. Por exemplo, a solidariedade. Nós não desenvolvemos a fraternidade. Ainda ela está a luzir, está a surgir em nós. E aí o que nós temos? Nós temos emoções que são superlativas, que são muito requintadas. E aí o ser humano, o que está acontecendo hoje? Desequilíbrio, insatisfação. Algo que é elaborado internamente, a inteligência, precisa de uma manifestação afetiva elaborada também, internamente, não de fora para dentro, de dentro para fora. Então os sentimentos nos darão esse equilíbrio. O que nós estamos a buscar é esse equilíbrio, e eles se encontram nesse desenvolvimento dos sentimentos. E quando nós viermos a desenvolver e nos equilibrarmos com os sentimentos e inteligência, nós teremos naturalmente a inteligência da intuição. É algo que vai buscar, é algo que não precisa do raciocínio, por ter muito bem elaborado isso. E teremos desenvolvido o amor. Então é isso que nós temos que entender. Não existe outro caminho evolutivo. Ou nós desenvolvemos os sentimentos, ou nós vamos ficar presos a emoções, a paixões, a aspectos inferiores e desequilibrados, e insatisfeitos. Então nós vemos que quando nós diminuímos a materialidade, nós fazemos com que cresça a espiritualidade. Então todas as vezes que nós diminuirmos os aspectos materiais, o instinto, as emoções, nós vamos crescendo a espiritualidade em nós. Então essa é a nossa trajetória evolutiva. É isso que nos espera. Agora, se nós vamos evoluir, nós precisamos saber como é que nós vamos evoluir. Quais são esses fatores que nos levarão à evolução? Então, quais são os fatores? Primeiro, compreender que nós precisamos mudar. Essa necessidade precisa nascer em nós. Assim como alguém que está envolvido com um vício, precisa saber que aquele vício leva a ele a uma escravização. Ah, eu gosto de beber. Na verdade, você não tem nem mais vontade. Você é subjugado por ela. Você é comandado por ela. Ela faz de você um ser sem liberdade. Então, quando nós temos a noção que precisamos mudar no quê? Na vaidade. Mudar no orgulho, mudar no egoísmo, mudar em aspectos materiais da vida. Essa é a primeira coisa, fazer uma análise. Eu preciso me modificar. E para que eu me modifique, eu preciso fazer um planejamento. Olha, eu vou vencer aos poucos aquilo que está me atravancando, aquilo que está me prejudicando. Mas esse critério precisa existir. Se nós não tivermos essa vontade de mudar, nós não mudaremos. Tem que partir de nós, por mais que a espiritualidade nos enseje. Lições, oportunidades, precisa partir de nós. E nós vamos ter essa noção como? Os valores intelectuais nos foram colocados. Nós temos a noção do certo e errado. Por que nós vamos agora nos ater a aspectos menores? E aí, o que vamos ter? Temos que ter esforço, temos que ter boa vontade, temos que perseverar, como esta formiga que está aqui. Se nós não fizermos isso, nós não suplantaremos o nosso eu passado, o nosso ego, a nossa inferioridade, aquilo que nos acompanha. Então, é planejar, é fazer com que eu queira mudar, mas eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me empenhar para isso ocorrer. E certo de que eu irei cair muitas vezes. O homem velho vai falar muitas vezes. O homem antigo, cheio de vícios, cheio de preconceitos, cheio de vaidades, vai aflorar em certos instantes. E eu tenho que aquietá-lo.
Se eu não me aquietá-lo, como é que eu vou chegar? Então, para que ocorra essa estabilidade, eu preciso saber que vão ocorrer altos e baixos, quedas, assim como alguém que vai deixar de se drogar. Não é de uma hora para outra, ele vai ter quedas, até que a conscientização, até que algo interno ocorra dentro dele. E o que é esse algo interno? É a noção que nós precisamos ter do quanto nos falta evoluir, do quanto isso nos dará liberdade de ação. Então, o que o Cristo vem nos colocar, o que Paulo vem nos colocar, tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. A liberdade é essa, eu posso fazer a escolha que eu quiser, e eu vou ter bom senso de fazê-la, porque eu vou ter critérios. E aí, propósito de não retroceder, de não voltar atrás, porque nós vamos estar agora envolvidos com algo diferente, a liberdade, a capacidade de ver algo sem aquela escravização, sem aquele envolvimento. Porque quando os espíritos inferiores se apresentam a nós, sabe o que eles dizem? Que eles fazem o que eles querem. Quando nós mostramos através de quadros fluídicos que em verdade eles não fazem nada que eles querem, a vontade deles inexiste. Porque o que eles determinam sobre aqueles que estão no mundo material, outros determinam sobre a vida deles. Outros que estão escondidos, mentes poderosíssimas, fazem com que eles sejam desfigurados, sugados, manietados e comandados sem que percebam. Então, esse processo de não retroceder é fundamental. Eu tenho que ter um objetivo claro. Terão uma série de adversários, encarnados e desencarnados. Claro, muitas pessoas deixarão de estar no nosso rol de amizades porque passamos a ser alguém que mudou certos patamares, certos valores. Mas é conveniente que façamos para que mostremos que é possível e desejável. E para que entendamos o que eu disse ao longo do processo da evolução, as nossas relações também vão mudar. Nós não vamos mais nos ater a relações superficiais, que é o que ocorre no mundo de hoje. As pessoas não entenderam que se nós não tivermos relacionamentos profundos, nós vamos ter relacionamentos com intimidade, falamos coisas, nos sentimos à vontade, mas nós não conhecemos o eu, o que vai dentro do ser. Então, o que está ocorrendo? As pessoas estão tendo esse contato. Um contato inicial, tudo bem. Vou falar sobre coisas que eu li, sobre fatos, sobre opiniões, tudo bem. Mas assim com o meu filho, assim com a minha esposa, assim com o meu marido, assim com os meus pais, não dá. Isso não reabastece ninguém. Isso não dá nenhuma vitalidade à nossa vida. Então, nós precisamos aprofundar. Intimidade é eu ter emoções e envolver as pessoas. É um relacionamento íntimo, não é? Quando a pessoa tem um envolvimento sexual, é um relacionamento íntimo, não profundo. Pode ser. Então, depende de outras coisas. E quais são essas coisas? Eu preciso aprender a falar dos meus problemas. Eu preciso viver sentimentos. Eu preciso falar do que vai na minha alma. Quais são os meus problemas, as minhas dificuldades, aonde eu fracassei. É isso que aqueles que vão estudar os apóstolos ficam assustados. Como seres que eram banais, aparentemente, pescadores, falavam dos seus anseios, falavam dos seus medos, falavam dos seus fracassos com tranquilidade. Eram homens maduros. Quando foram feitas algumas pesquisas, principalmente no Butão, no Himalaia, o que eles viram? Eles viram o seguinte: o que dava às pessoas saciedade, felicidade, não era pura e simplesmente o PIB, o Produto Interno Bruto, o dinheiro, as facilidades materiais, era o nível de relacionamento que as pessoas tinham. Pessoas com relacionamentos profundos eram pessoas felizes, pessoas que se vitalizavam. Então a gente vai no lugar, fica extasiado, é muito belo. Qual é o nível de relacionamento entre as pessoas? Será que elas falam do quê? Como é que elas vivem? Se não houver isso nas nossas relações interpessoais, não adiantará eu ter evoluído. A minha relação tem que vitalizar o outro e tem que me saciar. Tem que fazer com que eu me abasteça. Então é isso que nós temos que entender. Vamos mudar. E mudando, as nossas relações serão cada vez mais saudáveis. Que Deus possa amparar todas as nossas mães, aonde quer que elas se encontrem. Que assim seja.
finalizando a nossa reunião, vamos agradecer o amparo, o auxílio desses amigos bondosos que tanto nos auxiliam. Em especial, estamos a homenagear a Dona Emília Santos, a Tia Bebé, a Dona Irma, a Dona Benedita, que tanto auxiliam a esse ambiente, que tanto possibilitam a minha avó Antonieta e tantos outros que possibilitam o amparo a essa localidade. Que todas vocês possam receber do mais alto a nossa gratidão. Temos muito pouco a dar, mas temos muito a pedir do mais alto. Que eles retribuam a vocês na forma de trabalho, de oportunidades. Que vocês possam prosseguir dando a esse local a oportunidade dele auxiliar, dele mitigar dores, dele instruir pessoas, dele possibilitar a cada um de nós uma série de circunstâncias para que cresçamos. A vocês a nossa gratidão. Que Deus, nosso Pai, possa envolver a cada uma de vocês, envolvendo a esses outros anônimos que pertencem a esse ambiente. Senhor Jesus, somos agradecidos por tudo que nos ocorre, pelas bênçãos, pelas oportunidades, pelas nossas mães, pelos nossos filhos, que possamos de maneira singela tocá-las, de maneira muito espiritualizada, retribuir o muito que fizeram por nós, nos proporcionando um corpo, nos proporcionando horas e horas de desvelo, horas de preocupação, horas e instantes de convívio salutar e agradável. Momentos difíceis ocorrem na vida de todos nós. Compreendamos mais, esperemos menos. Cada um está dando aquilo que pode. Compreendendo desta forma, nós iremos conviver de maneira mais harmônica, de maneira mais serena, de maneira mais democrática, não tendo preconceito algum. Senhor Jesus, ampare a todos que aqui estamos. Estamos a orar por locais, primeiramente pelas casas que ajudam ao próximo, casas assistenciais, onde este amor de mãe se estabelece, mesmo que sejam através de trabalhadores. Não importa, existe renúncia, existe sacrifício, existe devotamento, existe alguém se preocupando com alguém. Isso é que é fundamental, que nesses locais, Senhor Jesus, possa prosperar a tua bondade e o teu amor. Continuemos a orar, a pedir. Agora vamos pedir por casas que prestam auxílio médico, hospitais de nossa cidade. Que todos esses ambientes possam receber o amparo, a proteção. A Santa Casa, a Maternidade Municipal, o Hospital da Unimed, o Hospital Santana, enfim, o Sanatório Benedita Fernandes. Que todos esses ambientes possam receber o auxílio espiritual. E assim, Senhor, agradecendo e rogando que estas bênçãos se estabeleçam, continuamos a orar, agora em favor de criaturas que nos deixam nomes e endereços. Irmãs nossas, que estão passando por dificuldades, que elas possam ser atendidas, que elas possam ser envolvidas, que elas possam entender que ninguém está só e nada está a ocorrer ao acaso. Todo o processo é um processo de oportunidades para que nós nos superemos, para que nós cresçamos. Continuemos a orar, a pedir, rogando agora pelos nossos lares, o lar de cada um de nós que aqui está, possam receber, Senhor, todo o amparo, toda a proteção necessária, todo o auxílio espiritual. Continuemos ainda confiantes, agradecendo agora pelas mães que se devotam a esta casa, mães estas encarnadas, que se dedicam, que se doam, que todas elas, todos os trabalhadores com esse espírito maternal de sacrifício possam ser envolvidos, Senhor, amparados, para que todos estejamos sempre com a consciência serena, em paz, por termos realizado o melhor. E assim, confiantes e agradecidos, finalizamos a nossa prece e reunião da noite, dando graças a Deus. Que assim seja.